Bem-vindo ao InCore Talks, o podcast do InCore HC-FM USP. Olá, eu sou Francine Rossetto, sou médica pneumologista do Instituto do Coração e hoje no InCore Talks a gente tem o Guilherme Bride. O Guilherme ele é médico pneumologista do Instituto do Coração e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e nós vamos conversar sobre rastreamento de câncer de pulmão. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Fran. É um prazer estar aqui hoje com você, sempre aprendendo e discutindo aí assuntos bastante interessantes para todos nós. Perfeito. É bastante interessante e é bastante relevante, né? O câncer de pulmão ele é o quarto em incidência em mulheres, é o terceiro em incidência em homens. Ele é o câncer de maior letalidade entre as neoplasias, né? Quando a gente fala de rastreamento de câncer de pulmão, Guilherme, o que a gente tem de evidência atualmente? Boa. Na verdade, essa pergunta surgiu alguns anos atrás, né? Se a gente colocar os primeiros estudos de câncer de pulmão, eles vieram lá de 2011, né? De rastreio de câncer de pulmão, exatamente porque o câncer de pulmão tem uma mortalidade elevada e uma fase pré-clínica, digamos, longa. Então, a gente precisava, de alguma forma, rastrear esses pacientes para poder encontrar uma doença mais precoce para poder ser tratado, né? Então, teve um estudo americano importante de 2011, que foi o NSLT, que envolveu aí vários pacientes, e eles usaram critérios, Fran, de pacientes de 55 a 74 anos que fumavam em torno de 30 anos maço, tabagistas atuais, ou que pararam de fumar em até 15 anos, né? Nesse estudo, ele foi tão importante que eles encontraram, eles faziam tomografia anual de baixa dose, né, para os pacientes e comparavam com radiografia. Naquela época ainda se pensava que o raio-x poderia ser usado. Hoje a gente já sabe que a radiografia ela não serve muito para rastreamento, e sim a tomografia. E eles encontraram assim uma mortalidade, uma redução de mortalidade importante, mortalidade específica em torno de 20%. Isso a gente pode comparar até o rastreamento com mamografia, por exemplo, né? Então, é uma política que realmente fez efeito na intervenção, né? E uma mortalidade específica com uma redução de quase 7%. É porque os pacientes iam mais ao serviço, faziam mais exames, descobrir aí alguma doença cardiovascular que seja, já estava incluída nessa parte, né? Um outro estudo europeu, mais tarde, também comprovou essa mesma associação com rastreio com tomografia na prevenção e no encontro aí de nódulos, né, menores, que seria aí um câncer no estágio mais precoce. Então, essas evidências foram fortes e que a gente tem usado até hoje para fazer o rastreio do câncer de pulmão na população global, assim como um todo. Perfeito. Em 2025, qual que é a recomendação de rastreio de câncer de pulmão que a gente tem para aplicar nos nossos pacientes e também para demandar que políticas públicas sejam atualizadas a respeito? Boa, acho que isso é super importante porque a política pública ela precisa ser de alguma forma inclusiva, custo-efetiva, né? E alguma doença que a gente possa tratar. E o câncer de pulmão a gente tem hoje em dia evidência para isso. Essa evidência mudou desses estudos para cá. Não é à toa que hoje, né, em 2025, para quem que a gente indica o rastreio de câncer de pulmão? Então, todos os pacientes tabagistas entre os 50 e 80 anos, né, que fumaram em torno de 20 anos maço. Isso tabagistas atuais ou que pararam de fumar em até 15 anos, né? Então, essa é a recomendação oficial. Mudou um pouquinho do que os estudos fizeram, né, considerando aí uma carga tabágica mais elevada, porque outros estudos a posteriori viram que quando a gente colocava toda a população indicada para o rastreio naquele grupo do estudo, tinha uma galera, uma porção grande que tinha a doença, mas não era rastreada. Então, acabou baixando um pouquinho o sarrafo para exatamente 20 anos maço, dos 50 aos 80 anos, tabagistas ativos ou que pararam em até 15 anos, né? Então, existem ainda algumas discussões para esses critérios, mas são oficialmente o que as instituições de saúde ou as maiores instituições aí têm recomendado para que seja realizado o rastreio de câncer de pulmão como uma política pública de saúde, né? Perfeito. E para aquelas pessoas que estão acompanhando a nossa conversa, que não são profissionais de saúde, como é que a gente faz o cálculo da carga tabágica? Bacana. Então, acho que às vezes pinta uma dúvida, né? Então, no geral, a gente calcula a carga tabágica considerando a quantidade de cigarros que o paciente fuma por dia pela quantidade de anos fumados. Então, se o paciente, por exemplo, fuma um maço de cigarro por dia durante 20 anos, né, ele tem uma carga tabágica de 20 anos maço. Só uma coisa para a gente lembrar, que eu acho que é importante, um paciente que fuma muito por muito tempo, óbvio que ele também tem um risco maior de desenvolver doenças relacionadas ao tabaco, mas o paciente que fuma pouco por um período ainda mais prolongado, ele ainda é exposto ao tabaco, né?
ao cigarro. Então, ainda assim existe um risco de doenças relacionadas ao cigarro, não só o câncer de pulmão, mas outras neoplasias, doença cardiovascular. Então, o tempo de exposição conta bastante na hora de fazer esse cálculo aí. Perfeito, muito bom. Em relação quando a gente fala de câncer de pulmão, basicamente a gente fala que o principal fator de risco é o tabaco. 85% das neoplasias de pulmão, elas estão relacionadas ao uso do cigarro. Mas a gente também tem notado que tem aumentado o número de pacientes que não fumam e que têm câncer de pulmão. Quais são os fatores de risco reconhecidos para que uma pessoa possa desenvolver um câncer de pulmão, Guilherme? Bacana, porque hoje em dia a gente tem visto que tem aumentado, né, a quantidade de pessoas jovens, inclusive, com diagnóstico de câncer de pulmão e nunca fumaram. Isso tem sido cada vez mais comum nos consultórios, não só da pneumologia, mas de várias especialidades e na clínica geral. Exatamente porque quando a gente tira o tabaco, que é o principal fator de risco, existem aí outras exposições ambientais, como, por exemplo, os tabagistas passivos, né, que continuam tendo um risco também elevado. Tem as pessoas que gostam de falar do radônio, né? Então, o radônio é um elemento que emana, às vezes, do solo, está presente no ambiente, e ele é responsável, sim, por gerar mutações que iniciam, aí, desencadeiam lesões pulmonares inflamatórias, levando ao câncer de pulmão. Na prática mesmo, a gente não consegue ficar muito apegado a isso, mas o radônio ele é um elemento importante. A poluição do ar também é um evento aí ocupacional, né? A exposição ambiental, isso é relacionado, mas os cigarros eletrônicos ultimamente têm ganhado aí um destaque, né? Começaram há pouco tempo, mas a longo prazo a gente vai saber exatamente o que está acontecendo com esses pacientes que vêm fazendo uso do cigarro eletrônico de forma contínua e crônica. Mas o principal, Fran, em pacientes que são não tabagistas que desenvolvem algum câncer de pulmão, são as mutações, né? As mutações, o câncer ele é uma doença genética, a gente já sabe disso, mas as mutações drivers que a gente fala, né, que iniciam ali a doença, no geral acontecem em pacientes mais jovens, mulheres, asiáticos, né, que são aqueles que desenvolvem um câncer mais precoce mesmo sem fumar. Quando você olha as estatísticas aí de câncer em não tabagistas, até 80% desses pacientes vão ter algum tipo de mutação. Então, a pesquisa disso é fundamental até para a gente não só entender a doença, mas para tratar esses pacientes. Então, acho que a genética é um fator aí, tanto a história familiar quanto o desenvolvimento dessas mutações, é super importante para o diagnóstico de pacientes que nunca fumaram. Perfeito. Então, se a gente tem um paciente, por exemplo... Desculpa te interromper, não posso deixar de falar que as doenças, por exemplo, inflamatórias, como as doenças intersticiais, que levam a algum grau de inflamação crônica no pulmão, o próprio HIV, infecções virais, enfim, estão relacionadas também a um aumento de risco, não tanto quanto o tabaco, né, como a gente falou, mas doenças crônicas como um todo podem ter alguma importância, sim. Perfeito. Desculpa. Imagina, a pergunta era sobre isso. Boa. Então, se a gente tem um paciente, por exemplo, com uma doença intersticial ou um jovem asiático, tem algum programa estabelecido de rastreamento de câncer de pulmão em outras populações que não os tabagistas? Isso é uma pergunta ainda um pouco polêmica. Oficialmente, o que a gente tem de rastreio, assim, basicamente o que a gente já comentou, né, da população geral, população global. Eventualmente, uma outra população, a gente pode abrir uma exceção e seguir esse paciente de uma forma mais individualizada. Mas, num paciente com doença intersticial, por exemplo, ou alguma outra doença que seja, não existe uma recomendação formal de rastreio de câncer de pulmão nesses pacientes com doenças crônicas, né? A gente sabe que muitos desses pacientes acabaram fumando em algum momento da vida, então eles vão se enquadrar no rastreio de alguma forma, né? E acabam, enfim, fazendo exames com alguma frequência, demandam no serviço de saúde com alguma frequência e fazem exames com regularidade. Mas dizer que existe um rastreio específico, ainda assim, não é bem estabelecido, né? Então, precisa, acho que, individualizar, ficar de olho, ver os fatores de risco potenciais que podem estar atuando para acompanhar esses pacientes. Perfeito. E aí a gente rastreou, tem um rastreio positivo, né? Então você, a gente usa o Langerhans, né, para isso. Então você tem o Langerhans maior ou igual a 3, então o exame ele é positivo, o que indica que a gente precisa prosseguir a investigação. Como que a gente prossegue a investigação nesses casos, Guilherme? No geral, depois do rastreio, né, como você colocou muito bem, a partir do momento que você acompanha o paciente e tem alguma suspeita, né, existem algumas estratégias para a gente poder dar diagnóstico. Então, o principal diagnóstico é a biópsia, né? Então, se o nódulo cresceu ou se esse nódulo já tem características com risco mais elevado,
que te chama a atenção, esse paciente ele precisa ter a amostra de alguma parte dessa lesão, até exatamente para fazer o diagnóstico e estudo molecular. Então, a biópsia é o principal, seja uma biópsia, no geral, transtorácica, né? A gente está falando de nódulos, então percutânea, é de fácil acesso. Pode ser feita também uma biópsia pela broncoscopia, por exemplo, em lesões em que a gente acaba tendo uma disseminação maior, né? Biópsias cirúrgicas, enfim, às vezes o paciente vai fazer alguma cirurgia por algum motivo, ele já tem uma doença mais avançada e acaba que a cirurgia ajuda. Biópsias de linfonodo, às vezes quando o paciente não tem acesso, né, a outros locais de biópsia em que possa ter uma lesão relacionada ao câncer, não necessariamente o sítio primário. Então, isso também pode ser acessado, seja hepático, linfonodal, dependendo do acometimento. E muitas vezes o PET também ajuda, né? O PET é um exame que ele é feito aí em alguns casos, quando você dispõe, e te ajuda a ver a atividade da doença e até o acometimento sistêmico, né? Fora do pulmão aí relacionado ao caso. Existe a modalidade da biópsia líquida também, que não é uma biópsia, mas é a pesquisa, né, do DNA tumoral circulante que a gente tem na corrente sanguínea. Ainda existe muita dúvida sobre o papel dela. Ela, em si, para diagnóstico, não tem um papel tão fundamentado, mas ela complementa, por exemplo, uma pesquisa mutacional de um paciente que tem um diagnóstico de câncer e não foi feito isso antes, né? Por exemplo, um paciente que tem um diagnóstico de uma biópsia do nódulo, a biópsia líquida, às vezes, pode ajudar em identificar a mutação associada, enfim. Lembrando que o paciente com uma carga de doença pequena, né, o paciente que não tem muitas lesões, a biópsia líquida acaba sendo um pouco mais, não tem tanto rendimento, né? Eventualmente a gente pode usar para um paciente que não tem condição de uma biópsia invasiva. Agora, uma das coisas mais importantes que a gente precisa pensar, Fran, é que hoje em dia, a partir do momento que eu faço uma biópsia de algum paciente com suspeita de câncer, principalmente em pacientes com uma lesão não epidermoide, né, a gente fala de adenocarcinoma, obrigatoriamente eu preciso fazer um estudo molecular desses casos, para pesquisar essas mutações, seja GFR, KRAS, ALK. Caso contrário, eu corro o risco de tratar o meu paciente de uma forma não adequada, exatamente porque essas mutações levaram ao surgimento de várias drogas, né, de terapia-alvo, de imunoterapia, enfim, que seja para tratamento do câncer. Não existe uma receita de bolo, mas o tratamento ele é individualizado dependendo do tumor, do paciente, da performance, enfim, todos esses fatores. Obrigada pela presença, obrigada por responder as perguntas de uma maneira clara. Obrigada a vocês por acompanharem a gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu mais um episódio do InCor Talks, o podcast do InCor HC FM USP.